Oi, sejam bem-vindos. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela corresponde a uma abordagem do objeto e método da psicologia em um segundo momento. Essa aula eu vou chamar ela de O Computador e o Poeta, as duas mentes. Há uma histórica tradição, desde, obviamente, Platão e Aristóteles, mas desde antes de Platão e Aristóteles sobre o que é a mente, que traz à tona uma série de questões. A questão daquilo que nós fazemos mentalmente, que corresponde ao que a filosofia grega clássica chama de lógica, que nós vamos aqui usar como referência o computador, e aquilo que a filosofia grega chamava de pensamento não lógico, que aqui nós vamos caracterizar pelo poeta. A ideia central do que nós vamos trazer tem suas raízes no pensamento de um antropólogo, dois psicólogos e um neuropsicólogo, que no século XX abordaram esse problema a partir de um ponto de vista que permite observar claramente uma diferenciação entre essas duas mentes. É como se dentro da gente a gente tivesse simultaneamente o poeta, que vê as coisas por aquele ângulo metafórico, aquele ângulo analógico, o ângulo da imagem poética, aquele que abre as portas para novas formas de pensar. Digamos aí, por exemplo, a Cecília Meirelles. Conheço o coração da primavera e o dom secreto do seu sangue verde, que vai nos trazer uma percepção da noção de primavera de uma certa forma, ou o mito da Perséfone, que, sendo filha de Ceres, representava a primavera como sendo o momento em que ela vinha, emergia do Hades, para onde ela tinha ido após casar com o Hades, que era o deus do mundo dos mortos, e ela vinha para a terra e a Ceres, que era a deusa da agricultura, em homenagem, fazia tudo florir e tal e coisa. Que era aquela visão mítica, mitológica, que para a psicologia contém uma verdade importante, e ao mesmo tempo aquela visão que tem uma relação, um pé fincado na técnica, que fala assim, a primavera é o tempo que decorre entre tantos dias a partir do solstício de inverno e tantos dias a partir do solstício de verão, que é uma marcação no calendário que nos permite pensar sobre o mundo em termos de primavera e tratar a primavera em termos de como computar isso na nossa prática. A primavera é o tempo de plantar o fruto, porque vai acontecer. E quando é que a primavera vem? Em vez da gente ir lá consultar o oráculo para saber quando é que Hades vai liberar Perséfone, a gente olha um calendário. Tá? Então, essa parte da nossa mente que computa coisas e organiza essa computação, assim como eu estou falando, então, um computador e um poeta. O problema, ele é bem formulado para mim a partir de uma colocação clássica do Gregory Bateson. Gregory Bateson é um pensador do século XX, um antropólogo, teve um impacto enorme na epistemologia, mas era aquele cara que trabalhava na beiradinha, né? Ele era mais conhecido na época como o marido da Margaret Mead do que como um cientista de per si. E embora ele tenha ocupado vários cargos importantes e feito coisas importantes, chegou a ser conselheiro da Universidade da Califórnia, ele era
estranho demais para caber na ciência tradicional, aquela ciência muito técnica. Mas ele teve um papel importante no estabelecimento e na incorporação da cibernética, a teoria do controle, a teoria dos sistemas, às ciências do comportamento, né? Ele foi um dos organizadores das famosas conferências Mace, patrocinadas pela Fundação Mace, que colocaram em contato pensadores oriundos da ciência da computação, John Newell, da neurologia, McCulloch, da psicologia, o George Miller. Não vou lembrar todos os nomes agora. Mas ele tinha esse papel de colocar em contato pessoas de disciplinas diferentes. Essas conferências tiveram um papel importantíssimo no surgimento da cibernética, que foi o primeiro nome dado ao desenvolvimento de uma teoria dos sistemas que permitisse trabalhar simultaneamente com sistemas vivos e com sistemas não vivos. Gerou, por um lado, o computador e, por outro lado, a perspectiva sistêmica na antropologia, na filosofia, na psicologia, né? O Bateson contava uma história que é uma história bastante interessante. E ele contou essa história num livro dele, que está aí na bibliografia, chamado Mente e Natureza, a Unidade Necessária. E ele ancorava essa história nos textos do Jung e nas ideias dos antigos gnósticos, que supunham que o mundo era dividido em dois tipos de entidades: as coisas e os seres, né? Os gnósticos chamavam as coisas de pleroma e os seres de criatura. O Jung trouxe um pouco de volta a isso. Acho que foi por aí que o Bateson teve acesso a isso. Mas eu vou contar uma história bastante simples para vocês. Imagina que você vai chutar uma bola. A bola está lá, você foi e deu um chute na bola. Se você souber parâmetros específicos sobre o funcionamento da bola, o peso da bola, a elasticidade do material de que ela é feita, a força da gravidade, a resistência do ar, a intensidade e a velocidade do seu chute, a massa do seu pé, coisa desse tipo, você consegue prever o comportamento da bola de uma maneira tão precisa, tão específica, que nós humanos conseguimos pegar, por exemplo, um satélite artificial, que é uma bola, colocar na ponta de um foguete, que é um chute invertido, né? O foguete ele é uma bola, ele é como a bola chutando para trás, né? E usando o nosso conhecimento das forças que operam, a força da gravidade e tal coisa, colocar esse satélite em órbita, por exemplo, num planeta Marte, que fica a não sei quantos mil quilômetros daqui. Mas digamos que ao invés de chutar a bola, você vai chutar um cachorro. Não qualquer cachorro, digamos um cachorro dos meus. Eu crio Rottweiler, um cachorro aí de uns entre 45 e 55 quilos. Na hora que você chuta o cachorro, a reação do cachorro, bom, a não ser que você seja o Roberto Carlos chutando um chihuahua, né? Ou o Cristiano Ronaldo chutando um chihuahua, que vai se comportar como se fosse uma bola. Na hora que você chutar um cachorro meu, ou eu chutar um cachorro meu, a reação do cachorro vai ser uma reação muito diferente da reação da bola. Porque na hora que o cachorro for reagir, ele não vai reagir, é lógico, ele vai sofrer o impacto do seu chute, que é equivalente ao impacto que a bola sofreu do seu chute. Mas ele não vai reagir através de uma transmissão de energia do seu chute para o corpo dele. Seu chute pode causar um ferimento nele, quebrar uma costela, qualquer coisa assim. Mas na hora que ele for reagir, e se ele vai virar e te morder, se ele vai agachar no chão e fazer xixi, ele vai fazer isso a partir
de uma energia que ele próprio produz com o próprio metabolismo, né? Ele comeu alguma coisa e produziu energia e vai usar essa energia para conduzir o comportamento dele, virar e morder, sair correndo, virar e rosnar, não ligar para o seu chute. Ele vai reagir a, a isso usando a energia que ele próprio produz. Essa diferença, uma bola que é uma coisa e reage a uma energia que ela recebe através de um impacto e a transmissão é direta por causa do chute, né, o pé que transmite isso a ela, e a reação do cachorro, que ele vai usar a energia dele próprio para reagir, elas devem ser pensadas de forma diferente. Primeiro, as coisas ou os sistemas mecânicos, eles têm um comportamento determinístico, no sentido de causa e efeito, porque eles obedecem a um conjunto de regras que não tem hierarquia. Elas atuam simultaneamente, sem nenhum tipo de seleção de nada. Você chutou uma bola, a força da gravidade, a velocidade do seu chute, a potência do impacto, a elasticidade da bola, operam todas ao mesmo tempo e o seu chute causa como efeito o movimento da bola. Mas quando você chuta um cachorro, o cachorro é um ser, ele é organizado de uma certa forma e internamente as regras dele, elas obedecem a hierarquias. Por exemplo, a regra fique vivo é uma regra que organiza o comportamento do cachorro de um ponto de vista hierárquico. Se é você que chuta um cachorro meu, um Rottweiler, por exemplo, a regra fique vivo vai dizer a ele, interprete esse chute como uma agressão de um ser que você não conhece. Vire-se e morda esse ser. Mas se ele for interpretar um chute meu, como sou eu que controlo a comida dele, como eu mando nele, como eu tenho um comportamento de adestramento com ele, e ele tem em relação a mim, ele me coloca numa posição em que eu sou mais importante para a sobrevivência dele do que a dor que ele está sentindo na hora que eu dei um chute nele, ele vai virar para mim e vai reagir a mim obedecendo essa hierarquia e vai provavelmente agachar e fazer uma pose submissa em relação à minha ação. Ou seja, a resposta dele é uma resposta que vai ser definida a partir de um conjunto de relações internas e ela é melhor pensada em termos de probabilidade. É provável que um cachorro meu te morda, mas a causa da mordida dele não foi o seu chute. A causa da mordida dele foi a energia que ele conduziu para uma determinada ação e essa ação emergiu de uma interpretação que ele fez do seu chute a partir da história dele de interações com você ou da ausência de história de interações. Já no meu caso, não. Ele vai reagir a mim de uma maneira diferente, porque a história de interações com ele coloca na mente dele, no padrão de hierarquia dele, que a melhor forma de sobreviver na relação dele comigo é demonstrar submissão e não demonstrar agressão. Ele vai reagir a mim através da história de interações dele. Então a reação dele vai ser uma reação probabilística. Ela não vai poder ser pensada em termos determinísticos. Na época que essa distinção começou a ser feita, e a gente pode mapear ela na cibernética, diziam-se que os sistemas mecânicos ou as coisas têm um comportamento determinístico no qual você trabalha em termos de causa e efeito. E que os sistemas orgânicos, como é o caso do cachorro, têm um comportamento probabilístico no qual você trabalha através da história
da leitura da história de interações desse sistema com o mundo no qual ele está inserido. Essa ideia é bastante interessante porque ela nos coloca uma questão importante epistemológica. É preciso distinguir bolas e cachorros no mundo objetivo. Por exemplo, no escuro é preciso saber se aquilo enrolado ali no canto é apenas um cinto ou é uma cobra. É preciso tratar os cachorros com mais cuidado do que a gente trata as bolas, porque as bolas não mordem, embora os cachorros mordam. As crianças, por exemplo, num primeiro momento, tratam todas as coisas como se fossem seres, né? Por exemplo, ela dá uma canelada na mesa e fala: "Ô, mesa boba". Alguns adultos também fazem isso. Mas rapidamente elas aprendem a diferenciar mesas de cachorros e tratam os cachorros como se fossem coisas ou sistemas mecânicos. Essa diferenciação, conforme eu pretendo mostrar um pouco mais adiante, ela está enraizada na própria forma como a gente constrói a possibilidade de uma mente humana. E a primeira proposta dessa diferenciação eu vou pegar num psicólogo. Foi um dos psicólogos que trouxe um dos primeiros grandes estudos que permitiram estudar a mente de uma forma tão rigorosa quanto se estudam outras partes do comportamento humano. Ele, na época, foi um dos primeiros psicólogos cognitivos a obter resultados que podiam ser comparados aos psicólogos behavioristas que dominavam a psicologia norte-americana. Provavelmente é um dos psicólogos mais interessantes dos meados do século XX, e ele teve um impacto muito grande na psicologia em alguns aspectos. Por exemplo, foi o cara que levou as ideias do Piaget para os Estados Unidos, foi o cara que providenciou as primeiras traduções dos trabalhos ocidentais dos trabalhos do Vygotsky, um importante psicólogo soviético que ficou no subterrâneo por ser politicamente perigoso para a ditadura soviética. E teve um impacto bastante importante em alguns aspectos das reformas educacionais que os americanos fizeram na década de 60, na esteira da Guerra Fria, e que levaram os Estados Unidos, em certa medida, a criar uma educação científica e tecnológica de primeira qualidade. O Jeremy Brunner, que era um professor de Harvard, o primeiro estudo que ele apresentou, a Study of Thinking, com acho que é Jane Goodall e Austin, esqueci o nome dos outros autores. Ele propunha o seguinte: ele dizia que nós temos duas mentes. Ele chamava de mente paradigmática e mente narrativa. Da mesma forma como o Bateson chamava as duas mentes de mente que trabalha com as coisas, dizia que o mundo é formado de coisas e seres, ele dizia que nós trabalhamos com duas mentes: a mente que computa, ou a mente paradigmática, que constrói modelos formais. Paradigma é um modelo formal. Constrói modelos formais que são articulados em termos puramente mentais. Eles são articulados em termos de conceitos e categorias, ou agrupamentos e classes dos conceitos, e por isso formam sistemas que têm que obedecer a critérios de sistematicidade que remetem, por exemplo, à lógica clássica, à consistência, à não contradição, o pensamento baseado nas noções do Parmênides, aquele pensamento, aquela lógica aristotélica, aquela lógica em que você não pode dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Essa mente
que computa e constrói modelos formais, ela é essencial para que a gente lide com a realidade física ou a realidade das coisas em que o sistema ou o modelo que a gente cria pretende ser uma representação abstrata de um determinado fenômeno, por exemplo, o movimento da bola ou o movimento do foguete, que nos permita operar com esse fenômeno, lidar com ele. Digamos lá que a cobra está enrolada no canto do quarto e eu descubro que é um cinto. Eu posso me comportar em relação a esse cinto de uma maneira diferente da maneira como eu me comporto se aquilo for uma cobra. Digamos que eu tenha que... É uma cobra, eu tenho que matar a cobra. Eu vou ter que lidar a minha relação com a cobra, construir um mapa espacial do ambiente, calcular a minha distância entre a cobra, encontrar uma ferramenta de matar a cobra, ou tomar uns gorói lá e pisar em cima da cabeça dela, que nem fez uma vez um amigo meu de sandália de dedo. Tá legal? Mas, de alguma forma, eu vou ter que criar um modelo que me permita abordar a situação a partir de parâmetros computáveis, parâmetros articulados em relação a esse mundo lá onde está a cobra ou o cinto. Esses modelos formais, eles nos permitem aprender muitas coisas sobre o mundo. Eu vou dar um exemplo objetivo, que é da mesma época das conferências Macy. Esse aqui é um exemplo que, inclusive, o Brunner conhecia esse exemplo. É o exemplo de um modelinho de como é que seria a representação formal de um verbo. Digamos que a gente vai usar aqui como exemplo o verbo dar. Então, se uma pessoa faz para você uma pergunta do tipo: eu dei o livro. Você tem uma representação formal do verbo dar que te permite buscar a informação que falta. Você vai falar para quem? Você vai falar: o fulano ganhou um livro. Você vai perguntar de quem? Né? Esse modelo aqui, que é um modelo baseado, ele não é completamente o modelo original, ele tem uma ligeira, uma diferença bem pequena, justamente na tentativa de formalizar a representação do conhecimento. Vamos imaginar, então, que o verbo dar vai ser guardado na seguinte representação. Dar é quando um doador X é agente da causação de que aconteça que um receptor Y obtenha dx um objeto dado que é chamado um objeto, o que nós vamos chamar de objeto Z, obtenha um objeto. Então, se você observar, esse modelinho permite a você representar uma série de coisas. Por exemplo, em sintaxe a gente fala que esse é um verbo triargumental. Ele tem 3 argumentos. Ele tem um doador, um receptor e um objeto dado. E ele se refere a um tipo de causalidade. Tá legal? Você pode ter uma regra dessa, e se você aprender isso sobre o verbo dar, que você não precisa aprender com instrução direta, basta a sua mãe falar para você algumas vezes: filho, dá aquela xícara ali para mim, ou falar: quem te deu essa borracha? Ou falar assim: o que você quer ganhar de presente? O que eu posso te dar de presente? Se ela basta você passar por algumas situações como essa, você formaliza
um modelo como esse que permite a você entender uma frase incompleta. Por exemplo, ah, eu dei o livro. Você deu para quem? Não é? Outras informações podem ser obtidas, mas observe que se você guarda um modelinho desse na sua mente, você guarda um modelo que ele pode ser usado em várias situações, porque ele é formado por relações e variáveis. Aqui no caso, variável x, y, z, que você pode inclusive preencher conforme o contexto em que você está. Observa que se você aprende um modelo como esse, para dar ou para ganhar, para obter, para lecionar, para várias outras coisas, você aprende uma quantidade enorme de informações porque você aprende um modelo que pode ser usado em contextos diferentes. Essa mente paradigmática formula modelos. Esse aqui é só um exemplo de modelo, existem outros, né? Um modelo, por exemplo, a chuva cai de cima para baixo, um modelo, o guarda-chuva se abre de um certo jeito. De vez em quando aparece um modelo que é diferente dos outros, e você fala, nossa, isso é isso ou isso é aquilo, né? Essa forma de guardar informações, construindo modelos e guardando esses modelos, permite a gente aprender sobre o mundo físico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero mostrar para vocês a outra mente que o Brunner propôs, a mente que conta histórias. A mente que conta histórias, ela funciona um pouco diferente da mente que computa. Ela funciona de que maneira? Ela constrói narrativas. Narrativas são modelos que se desdobram no tempo, em que agentes com determinadas intenções operam em determinadas situações. As narrativas, elas não são verdadeiras necessariamente no sentido de comparação com o mundo externo e nem precisam obedecer completamente à lógica. Enquanto a mente que computa obedece critérios de sistematicidade, a mente que conta histórias obedece a critérios de empatia. Enquanto a mente que computa se relaciona com o entendimento do funcionamento da realidade física, a mente que conta histórias se relaciona com o funcionamento das entidades orgânicas, dos seres, o relacionamento com a realidade psicológica. Melhor você não chutar esse cachorro aí, que esse cachorro é bravo. Por exemplo, voltando aos cachorros, a gente cria Rottweiler e a minha mulher de vez em quando resgata cachorros. Ela resgatou um cachorro, chama Darius, um cachorro que teve uma história de muitos maltratos, e o cachorro já fez amizade com ela. Ela já está numa condição em que ela consegue, por exemplo, entrar no canil desse cachorro para dar comida para ele. Mas no início ela não conseguia fazer isso, tinha que colocar a comida de fora, e eu agora estou criando situações entre eu e o cachorro para que o cachorro pare de tentar me atacar todas as vezes que eu chego perto, porque se a minha mulher ficar doente, o cachorro vai ficar sem comer. Ou pelo menos o canil dele vai ficar sem ser limpo, que pode criar doenças, esse tipo de coisa. Ele tem um espaço de passeio lá, mas para lidar com um cachorro feroz como ele, eu precisaria de criar outras regras de segurança internas para poder me proteger do cachorro. Então eu estou criando uma história de relação com esse cachorro, levando em conta que ele é um ser, que eu tenho que entender a situação dele, que eu tenho que pensar que ele tem intenções, agora ele quer me morder, agora ele está só com medo. Essa situação agora é uma situação em que eu tenho que acalmar o cachorro, essa situação é uma situação em que eu tenho que impor minha autoridade sobre ele. Eu preciso criar com ele um relacionamento, e para isso eu tenho que ser capaz de compreender o cachorro, compreender o modo do cachorro pensar, daquele cachorro específico pensar, e me relacionar com a ação do cachorro
e com o tipo de consciência que o cachorro tem, ou seja, a maneira como ele vai filtrar a minha ação para ele. Ele já consegue, por exemplo, ele já entendeu que eu sou dominante em relação a ele. Se ele começa a tentar me atacar através da grade e eu paro, depois de algum tempo ele já sai do canil e deixa o espaço do canil para mim. Isso indica que ele já percebeu que eu não vou recuar dele, eu não sou uma presa. Isso já está bem estabelecido. Agora eu estou no estágio em que eu estou tentando ensinar para ele que eu sou um ser que dá comida para ele, que eu sou um ser associado a coisas boas, como comer, por exemplo. Então, ele já... Esse é um segundo estágio, né? Ele já sabe que eu não sou uma presa. Se eu parar na frente e ganhar algum espaço em relação a ele, o canil tem uma pequena jaula e tem um quintal de passeio bastante grande. Se eu ganhar espaço em relação à jaula, ele sai da jaula e vai para o quintal de passeio e se esconde da minha vista. Isso é um sinal de que ele já me reconheceu como um predador, no mínimo, tão perigoso quanto ele. Mas agora eu preciso mostrar para ele que eu sou uma pessoa confiável, que eu não vou atacá-lo. Ele já aprendeu a ter medo de mim, mas ele ainda não aprendeu a confiar em mim. Eu tenho que pensar no pensamento do cachorro, percebe? Eu preciso criar uma empatia com ele, pensar como o cachorro pensa. Isso vale para a minha relação com pessoas. Para isso eu tenho que usar uma noção de empatia. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história sufi, que é uma história bastante interessante. As formigas se encontraram um dia lá numa reunião, num convescote de formigas, um piquenique lá que elas estavam fazendo, e uma delas falou para as outras assim: formigas, eu descobri ali naquela região em que você sobe assim, anda assim, vai assado, uma superfície plana de uma brancura infinita, assim, que reflete a luz, suave ao tato, bastante agradável. A gente podia estudar essa superfície. E as outras formigas ficaram entusiasmadas, criaram uma sociedade científica formigal e foram lá explorar essa superfície plana e descobriram o papel. Exploraram o papel minuciosamente, como fazem as formigas, né? As formigas são minuciosas, e marcaram um congresso para dali a alguns dias, ou dali a algum tempo, no tempo das formigas, vai, para o ano seguinte, para um ano de formiga. E aí, no congresso, uma outra formiga apresentando um trabalho falou: gente, eu reparei que nessa superfície, não é o tempo todo, mas eventualmente surgem sulcos cobertos por uma substância muito escorregadia de cor cinza, parece bastante carvão, mas ao mesmo tempo não é carvão. E esses sulcos, eles são organizados, parece que eles parecem caminhos traçados elegantemente por sobre a superfície branca. E as formigas se congratularam com essa descoberta e descobriram os riscos sobre o papel. E marcaram um outro congresso, elaboraram um novo programa de investigação, pegaram financiamento lá nas entidades de financiamento de ciência formigal. E no outro congresso, formigas, valendo-me da observação das formigas anteriores, eu consegui finalmente descobrir que esses sulcos não são súbitos, não são espontâneos e não são não causados. Eles foram formados por um objeto cilíndrico que corre elegantemente por sobre a superfície branca, deixando em seu rastro esses sulcos, e as formigas descobriram o lápis. E depois de descobrir o lápis, elas descobriram que esses sulcos eram carregados. Na verdade, esse cilindro não se movia espontaneamente, mas era conduzido
por outros objetos cilíndricos que o envolviam e rodeavam, e as formigas descobriram a mão, e depois elas descobriram que essa mão estava ligada a um corpo, que esse corpo tinha uma outra mão, que elas descreviam minuciosamente com o seu intelecto de formigas. Mas veja que interessante, as formigas nunca conseguiram ler o que estava escrito, porque elas não sabiam ler e escrever. Essa ideia é uma ideia bastante interessante, porque ela traz à tona uma questão que é uma questão bastante antiga na filosofia, que talvez a gente possa remeter a vários outros pensadores. Eu gosto de remeter a certas divisões aristotélicas, digamos assim. Na linguística ela aparece como a diferença entre o som e o sentido, mas o Brunner propunha como sendo a diferença do funcionamento da mente paradigmática, que vai formar modelos do tipo se X, então Y, e da mente narrativa, que vai formar modelos do tipo o rei morreu, então a rainha morreu. Quando a gente olha esses dois modelos e coloca eles lado a lado, como eu fiz aqui, a gente vai perceber que a palavra então, que está nas duas sentenças, ou nas duas declarações, ou nas duas asserções, ela remete a um tipo de relacionamento. Ela relaciona o que vem antes com o que vem depois. Ela relaciona o CX, o X com o Y, e relaciona a morte do rei com a morte da rainha. Mas essas relações não são iguais. Enquanto, no modo paradigmático, aquele então remete a conceitos como causalidade, necessidade, inevitabilidade, no modo narrativo, aquele então remete a à existência de um relacionamento em que hajam possibilidades e intencionalidades. Conforme a gente pode pensar, olhando as ideias do Brunner, no modo paradigmático, a gente produz um sistema formal, a gente produz uma descrição como aquela que eu apresentei aqui atrás, essa descrição aqui, que permite a gente entender qual é o sistema que produz Y. Mas no modo narrativo, o que a gente faz é uma coisa diferente. No modo narrativo, vocês repararam que para explicar a mente narrativa, eu contei uma história? O Brunner falava, nós temos uma mente que conta uma história. Ele falava assim, ele tem uma piada, o Brunner não, o Bateson, ele falava, ele tinha uma piada legal que ele falava assim, uma historinha, ele falava, uma vez um cientista perguntou a um computador, sem dúvida no seu melhor fortrão, o Bateson era muito irônico, né? Computador, você computa que um dia você pensará como um ser humano? E o computador respondeu, naquele sistema caprichoso de produção de strings, como dizem os computadores, ou fitas perfuradas, como na época do Bateson, ou uma tela, ou uma resposta, como o que aparece na nossa tela dos nossos computadores modernos, o computador respondeu, isso me lembra uma história. Veja, a mente humana, ela opera nos dois sistemas ao mesmo tempo. Um sistema paradigmático, a mente que computa, o computador, e um sistema narrativo, uma mente que produz histórias que servem como moldura para conectar eventos, de maneira que a gente possa obter dos modelos, dos paradigmas, afirmações sobre a causalidade, a necessidade e a inevitabilidade das coisas. Saber como é que a bola se comportou e por que a bola se comportou com o chute.
E no modelo narrativo, a gente vai pensar em relacionamentos, possibilidades e intencionalidades. Ou seja, a gente vai saber como o cachorro se comportou com o chute. Falando de uma maneira mais técnica, o modelo paradigmático opera objetos, atua produzindo raciocínios sobre esse objeto, criando hipóteses, por exemplo, porque ele permite prever o que ainda não aconteceu, ele permite não prever o que vai acontecer com aquele objeto que eu encontrei, se é uma cobra ou não, se é um cinto ou não, se for uma cobra, como eu devo atuar, se for um cinto, como eu devo atuar. Ele permite colocar um satélite na órbita de Marte ou de uma lua de Saturno, sei lá o que mais. Enquanto que o modelo narrativo eu vou trabalhar com agentes que são recuperados em parte da minha memória e que vai me permitir atribuir sentido ao conhecido. Opa, peraí, esse cachorro aqui, esse que a Valéria resgatou, por exemplo, o Darius, ele já veio com o nome, tá? Eu até nem gosto do nome, ela também não, mas ele veio com o nome, coitada. Atribuir sentido ao comportamento dele. Por que que ele me ataca daquele jeito? Ele até espuma quando ele fica tentando me morder através do alambrado do canil. Porque ele tem uma história de ter sido muito maltratado. O comportamento dele faz sentido para mim. E aí, fazendo sentido, ao invés de correr do cachorro, eu sei que eu não vou fazer mal a ele, eu quero acalmar o cachorro. Ele não sabe disso, mas eu sei disso. Então eu posso me comportar com o cachorro de uma maneira diferente. Eu não preciso tratar ele como uma bola. É uma coisa que inevitavelmente vai me morder ou não vai aprender nunca a me aceitar. Primeiro ele aprendeu a aceitar a Valéria, que a Valéria fica mais tempo em casa e tem mais habilidade com o cachorro do que eu. E foi quem resgatou o cachorro de qualquer forma, né? Já faz lá uns 8 meses que a Valéria alimenta o cachorro. Eu vou levar um tempo grande para obter essa coisa, mas ele já aceita, pelo menos dois dos caras que trabalham comigo. O que tinha o cachorro, o que resgatou primeiro o cachorro, o Eurípides, e o cara que trabalha comigo no Japão, ele já aceita a presença deles e tal, então ele vai me aceitar também. É que eu tenho menos tempo em casa e menos tempo para ficar com o cachorro. Colocando de outra forma, quando a nossa mente propõe um modelo, ela vai formular uma proposição lógica. Uma proposição lógica ela tem que ser coerente. O objetivo dela é obter uma verdade, seja uma verdade empírica, que possa ser testado contra os fatos, ou seja uma verdade lógica, que possa ser discernida da própria estrutura da proposição. Não é? Essa proposição lógica ela será cotejada ou comparada com os fatos ou com a lógica, né? Com aquelas regras de lógica que a gente já conhece, que nos mostram quando as nossas proposições são mal formadas ou são falácias na linguagem lógica, e vai nos permitir operar de uma maneira bem precisa em relação às coisas mecânicas, né? O nosso conhecimento das coisas mecânicas, por exemplo, nos permitiu produzir um objeto como esse computador no qual eu estou gravando a minha aula, né? E, portanto, elas nos permitem tirar conclusões, elas nos permitem acumular conhecimento sobre as coisas que obedecem a regras não hierárquicas e, portanto, se comportarão sempre da mesma forma. Uma mesma bola com uma mesma massa vai obedecer a um mesmo chute no mesmo contexto com uma mesma trajetória. Tanto que eu posso mandar o segundo satélite a Marte, o terceiro a Marte, ou extrapolar o que eu aprendi mandando o satélite a Marte, mandando um satélite para a Lua de Saturno, por exemplo. Já o resto narrativo, aqui eu estou usando a expressão do próprio Brunner, o resto narrativo em que eu articulo agentes para obter o sentido das coisas,
ele não precisa obedecer à lógica, nem se relacionar a uma verdade. O critério central dele é a verossimilhança. Vamos combinar. A história das formigas é super interessante e permite a gente atribuir sentido a uma série de fatores. É uma metáfora ótima. Mas formiga não fala, né, colega? Menos ainda faz congresso, sociedade científica, pega financiamento, né? Ou seja, aquilo tem sentido mesmo que não seja verdadeiro no sentido empírico ou no sentido lógico. Aquilo tem uma verdade psicológica, como falavam os filósofos gregos. Porque aquilo é comparado com os sentimentos, com aquilo que a gente sabe sobre como a nossa vida funciona em termos humanos, não é? E o resto narrativo, ele não busca, ele não é bom para descrever o comportamento dos sistemas mecânicos. Ele é bom para falar sobre os sistemas orgânicos. Ele conta sobre desenlaces. A rainha morreu de desgosto porque o rei era muito bom, ou a rainha morreu decapitada depois do rei porque os jacobinos estavam discutindo se decapitavam ou não a rainha, já que ela não tomava decisões objetivas, e alguns pensaram em preservá-la, porque afinal de contas ela era tão bonitinha, apenas uma criança. E aí já decapitamos o cara mesmo, poupa ela. Não, matemos essa maldosa que falou, não tem pães, pois que comam bolos, e assim por diante, né? Vamos contar uma história ruim sobre ela, que aí fica mais fácil matar, né? Quem eventualmente já leu algo sobre a história de Maria Antonieta vai entender essas referências que eu fiz, né? A decapitação de Maria Antonieta, uma mulher da casa dos Habsburgo, que tinham provavelmente como estratégia ah, gerar princesas educadíssimas que eles casavam com os reis de outras casas, na sua eterna disputa com os Bourbon, né, com a casa dos Bourbon, pelo domínio da Europa que surgiu após o Renascimento, né? A Maria Antonieta, pelas descrições que a gente conhece dela, descrições escríveis, era uma mulher extremamente sofisticada e não aquela bobona que parece na história clássica contada, que não tenham pães, pois que comam bolos. Não, ela não era idiota a esse ponto. Ela era uma mulher bastante bem educada. De qualquer forma, quem quiser conhecer a história da Maria Antonieta, que procure aí. O que me interessa aqui é recuperar a ideia de que o Brunner trouxe aquela noção do Bateson que se aplica ao mundo externo à mente para dentro da mente, né? E quando ele trouxe essa noção para dentro da mente, ela começou a frutificar. E eu vou trazer a vocês dois frutos dela. O primeiro fruto que eu vou trazer para ela é o fruto que vem da psicologia, na verdade vem na psicolinguística, o Steven Pinker, acho que eu não sei o primeiro nome dele, acho que é Steve mesmo, ou Steven. O Pinker é um dos psicolinguísticas mais influentes, um dos psicólogos mais influentes da minha geração. Acho que ele tem um pouco menos de idade do que eu, mas obviamente tem muito mais impacto do que eu no mundo. E tem um impacto bastante importante, inclusive na ciência moderna. Já escreveu vários livros importantes. Aqui eu vou falar basicamente do trabalho que ele faz com a psicolinguística na língua e de algumas coisas que ele demonstrou a partir de um ponto de vista do estudo da língua em termos de sintaxe, não é? O Steve Pinker escreveu um livro chamado Words and Rules, Palavras e Regras, em que ele explora a relação entre a linguagem e a mente. É um livro
profundamente esclarecedor sobre uma série de coisas. Os psicólogos acham que ele é linguista demais, os linguistas acham que ele é psicólogo demais, alguns atacam ele por ser essencialmente direitista, outros atacam ele por ser essencialmente esquerdista, outros atacam ele porque ele é canadense. Como todos os psicólogos importantes, ele tem uma certa polêmica em torno do nome dele, mas o livro é interessantíssimo. E o livro dele propõe, eu não vou resumir o livro aqui, não vou nem dar aula sobre isso, mas o livro dele propõe que a mente opera a linguagem e é profundamente afetada pela linguagem, operando o que ele chamava de gramáticas mentais, ou o que ele chama de gramáticas mentais, que um outro linguista chamado Noam Chomsky propõe como gramática internalizada, gramática interna, que seria uma espécie de sistema mental de operação linguística. Ele funciona para os humanos de uma maneira tão nítida que os humanos fazem esse tipo de coisa que os outros animais não fazem. Eles pensam e usam línguas, eles conseguem produzir estados mentais nos outros sem ter que interagir emocionalmente com os outros, por exemplo, através de palavras escritas, que são representações de palavras que são representações de coisas, né? Basicamente, o que o Steve Pinker propôs nesse livro, e eu particularmente concordo bastante com ele, acho que é uma descrição extremamente iluminadora da relação da mente com a língua, é que o módulo linguístico opera trabalhando com palavras que ele guarda através de regras de formação de palavras e guarda também na memória. Ele chamava de léxico, essa lista de palavras. A mente teria um léxico. E ele opera também com regras que são operações mentais que devem ser feitas com as palavras, tanto em termos de como entender as palavras, como é o exemplo daquele modelo da mente que eu coloquei aqui, lembrei do Hummelhart e do Ottoni, que é um modelo computacional das palavras que foi desenvolvido lá pouco depois das conferências Macy. Eu não lembro a referência, mas depois eu passo. Devo colocar ela aí embaixo na descrição do vídeo, né? O Steve Pinker falava que modelos como aquele fazem com que a nossa aprendizagem da mente funcione através do aprendizado de regras. A ideia primária é do Noam Chomsky, e o Steve Pinker apenas explorou essa ideia de um ponto de vista mais claramente psicológico do que linguístico, porque o Chomsky era mais linguista do que psicólogo. Vamos pegar um exemplo claro do aprendizado. A terceira conjugação em português, a segunda conjugação em português, fazer, comer, beber, correr, ela opera no português de uma maneira tal que a gente fala correr, corri, beber, bebi. E aí, num determinado momento, a criança chega para a mãe e fala assim: mãe, olha o que eu fazia. Por que a criança fala: mãe, olha o que eu fazia? Eu vou propor para vocês uma gramática. Essa gramática que eu estou propondo aqui não é exatamente uma gramática que tem na mente, ela é apenas um modelo que representa como funcionaria uma gramática possível dentro da mente. Não vou entrar profundamente na verdade absoluta ou na verdade empírica desse modelo que eu estou oferecendo. Ela tem apenas o que a gente chamaria de uma verdade lógica. Ela provavelmente é um modelo, embora rudimentar, de como funcionaria na mente. Então você teria, para a criança produzir aquele fazia, você teria uma sintaxe. Uma sintaxe, como está colocado aqui, e está dentro desse sistema, é um conjunto de regras, não é? Esse conjunto de regras vai fazer com que você opere a
a linguagem. Você aprenda a linguagem e se torne um ser de linguagem. Esse conjunto de regras vai operar com o sistema fonético, que aqui no nosso caso eu não estou considerando como ele funciona, porque o que me interessa é só a relação da sintaxe com o léxico. Vamos pegar aqui... e o outro módulo seria o módulo do léxico, que contém palavras, não é? Palavras essas que estão contidas aqui, que vão ser alteradas por um processador que vai obedecer essas regras operando nessas palavras. Digamos que o nosso léxico contém as palavras comer, correr e fazer, e contém os sufixos de presente, né, ou infinitivo, e de passado, i, ou infinitivo. Então, esse sistema vai ter um conjunto de regras que consiste em... A primeira regra é, você quer falar uma coisa para uma pessoa, eu executei a ação de comer no passado. Então, você lembra que no passado você executou a ação de comer. Então, você busca no léxico a palavra comer. Aí você vai pegar essa palavra, se ela estiver pronta, você fala ela. Mas ela não está pronta porque a palavra comer está associada ao presente, na verdade, o infinitivo, né? Então, eu preciso colocar essa palavra no passado. Se ela não estiver pronta, o que eu faço? Eu pego... Se ela estiver pronta, eu falo, mas como ela não está pronta, eu passo para a regra 3. Se ela não estiver pronta, eu leio a regra 4. A regra 4 diz o seguinte: descubra a raiz e acrescente o sufixo. Então, eu pego a palavra comer, tiro dela a raiz da palavra comer é a palavra menos o sufixo, então eu pego a palavra comer, tiro o sufixo e obtenho a raiz dela, comer. E aí tiro o sufixo de presente, que é o e acrescento o sufixo de passado, que é o i. Se eu aprender a fazer essa operação, eu posso aprender a operar a palavra correr. Aí eu vou contar o ato de correr que aconteceu ontem, no qual eu era o sujeito. O que eu faço? Eu pego a palavra correr, repito a operação, tiro o e acrescento o i. E gero corri. E, como eu sou uma criança, eu ouço a palavra fazer e vou contar para minha mãe uma ação de fazer que ocorreu no passado. Eu faço a mesma coisa, pego a palavra fazer, tiro o e ponho o i e falo, mãe, eu fazi. Mas na nossa língua existem fósseis do passado. O Steve Pinker mostrava que aquelas palavras que são muito usadas, elas guardam a história de como elas eram conjugadas no passado. Então, a nossa mãe, que aprendeu que a palavra fazer não faz passado flexionando da mesma forma que as outras palavras, os outros verbos da segunda conjugação, ela intervém imediatamente. Não é fazi, meu filho, é fiz. E eu pego e guardo aquilo na memória. Eu sou uma criança, ouvi aquilo, ela é minha mãe, ela é uma autoridade, ela me corrigiu aquela experiência, eu guardo ela e acrescento ali no meu léxico uma anotaçãozinha que se refere à palavra fazer. Se eu tiver que falar a palavra fazer no passado, eu não vou falar fazer, eu vou falar fiz. Então, minha regra vai operar assim. Busquei no léxico, está pronto, fiz, eu falo direto, eu não preciso processar a palavra. E aí eu falo direto. E com isso eu aprendo usando parte das informações. Vamos voltar lá no Brunner. Na memória, eu guardo parte das informações na memória, enquanto outras informações eu utilizo o meu processador de palavras
e gero as palavras obedecendo a esse módulo processador de palavras que eu apresentei aqui para você. Isso também foi usado por um outro cientista, um neurocientista, chamado Baron Cohen, que percebeu que no próprio cérebro existem diferenças desse tipo, e curiosamente essas diferenças estão distribuídas biologicamente e podem ser rastreadas através de uma doença conhecida como... Na verdade, não é uma doença, não. Tecnicamente, ela não é uma doença. Ela é uma condição humana que, às vezes, que foi primeiro descoberta pelos médicos, psiquiatras, neurologistas e tal, os médicos da saúde mental, e, em virtude disso, foi tratada originalmente como doença, mas hoje ela já não é mais tratada como doença. Ela é tratada como uma condição. O que é uma condição? Uma condição é uma característica que certas pessoas têm que faz com que elas operem diferente da grande maioria das pessoas. E isso, em virtude disso, elas parecem doentes para algumas pessoas, parecem malucas para outras pessoas, mas na verdade elas são seres humanos operando com um sistema ligeiramente diferente. O Baron Cohen estudava o chamado autismo ou espectro autista. Hoje, inclusive, nem é chamado de doença, justamente por causa, em parte, dos estudos do Baron Cohen. Não só dele, mas também dele. Eu já citei para vocês, aqui em aulas passadas, a Temple Grandin, uma importantíssima cientista que é portadora de autismo. Vocês vão ter aí links para 2 palestras dela no TED e para um livro, um filme com a história dela. O filme se chama Temple Grandin, que é um filme bastante sólido e articulado e nos permite entender exatamente a ideia de que o autismo não é uma doença. O autismo é apenas uma condição humana que não cabe na norma, mas que é possível, e o Baron Cohen mostrou que isso é possível estudando cérebros de autistas. Olha que coisa interessante. Ele é um cara da neuropsicologia. Ele escreveu um livro que está na bibliografia dessa aula, chamado Diferença Essencial. E nesse livro ele percebeu uma diferença importante entre os autistas e os não autistas e percebeu que essa diferença se correlaciona fortemente com uma alteração no cérebro, uma alteração física no cérebro que resulta de um evento um evento químico durante o neurodesenvolvimento. É uma história interessante, mas eu vou contar ela apenas como anedota. Não tomem, se vocês quiserem conhecer melhor a história, leiam o livro do Baron Cohen, porque é uma história mais complexa do que isso que eu estou falando aqui. Um dos parâmetros do espectro autista, que é um parâmetro curioso, é que ele é 10 vezes mais comum em pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino, o que corresponde a algumas diferenças observadas por psicólogos entre o comportamento dos homens e das mulheres, desde situações de bebê, por exemplo, bebês ainda não aculturados, bebês que estão começando a engatinhar, quando colocados perante brinquedos, se comportam de forma diferente, estatisticamente diferente. Isso não fala nada sobre um bebê especificamente, mas em termos gerais sobre conjuntos de bebês fala. Os bebês do sexo feminino tendem a preferir objetos cujas formas remetem a seres, são formas orgânicas, entre aspas, bichinho de pelúcia, faces, objetos mais arredondados e tal. E os bebês do sexo masculino tendem a preferir interagir melhor com objetos que se relacionam com
sistemas mecânicos, carrinhos, bolas, martelos, etc. e tal. Assim como os bebês de sexo feminino ainda não aculturados. Ainda não aculturados significa o seguinte, essa é um argumento fortíssimo contra a chamada teoria do gênero. O argumento de que bebês não aculturados, ou seja, ainda não foram completamente educados, e mesmo bebês educados em sociedades que borram as distinções entre gêneros nas crianças, bebês de 6 meses ou de 8 meses em estágio de engatinhar nem mesmo usam a língua. E bebês de sexo feminino tendem a preferir o contato de pessoas, e bebês de sexo masculino tendem a preferir o contato de coisas, reagem mais a formas geométricas. O autismo é um fenômeno desse tipo, e quando Baron Cohen foi estudar o autismo, ele percebeu uma coisa bastante curiosa. Os autistas têm um cérebro muito assimétrico em termos de dominância contralateral. O cérebro é formado por dois hemisférios, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Cada um desses dois hemisférios é potencialmente um cérebro completo. Tão completo que crianças que sofrem uma ablação interhemisférica numa idade muito pequena e colocam no lugar dela uma prótese de gelatina ou de silicone, elas se desenvolvem normalmente. E dificilmente você vai perceber, a não ser que você seja um neuropsicólogo extremamente treinado, você vai perceber algum impacto da ausência de meio hemisfério nessas crianças. Ele percebeu que os autistas são conhecidos por serem extremamente sistematizadores e que têm uma dificuldade com empatia. Enquanto as pessoas normais são muito empáticas, têm um cérebro. O que o Baron Cohen percebeu é que as pessoas empáticas têm um cérebro muito simétrico. Deixa eu mostrar isso em termos de figura. Aqui você tem um hemisfério com dois hemisférios cerebrais. Esse aqui seria a face, né? Então, para cá estaria os olhos da pessoa. É claro que eu tirei o crânio dela, porque eu adoro escalpelar pessoas, e mostrei apenas a fotografia dos hemisférios, e aqui seria a nuca da pessoa, tá legal? Aqui nós estamos olhando o cérebro de cima para baixo, como se a gente estivesse olhando a minha cabeça desse ângulo, né? De cima para baixo. Fiz isso só para exibir a careca lustrosa. Bom, um cérebro teria um hemisfério direito, que seria no nosso caso esse hemisfério, e um hemisfério esquerdo, que seria no nosso caso esse hemisfério. Um cérebro assimétrico, eu vou ficar rodando o slide para vocês verem a diferença. Um cérebro assimétrico é um cérebro em que um dos hemisférios, normalmente o direito, é bem menor do que o outro hemisfério, normalmente o esquerdo. Esses hemisférios, essa diferença interhemisférica emergiria em pessoas que pensam de forma... estaria ligada não emergiria, ela estaria ligada à propensão da pessoa pensar de forma empática ou não. As pessoas com cérebros simétricos tendem a pensar em forma empática. E as pessoas com cérebro assimétrico tendem a pensar de forma sistemática. Né? Tem cérebros que o Baron Cohen chama de cérebros sistematizadores. Não é? Isso pode ser usado no diagnóstico, o cérebro não necessariamente, mas a diferença entre sistematizadores e empáticos pode ser utilizada em teste para detectar a intensidade do grau de autismo de pessoas do espectro autistas. Pessoas do espectro autista têm dificuldade com a empatia. Eu vou dar uma pequena teoria de empatia para vocês entenderem com mais clareza a diferença. A empatia é um fenômeno que está ligado
com aquela capacidade que nós humanos temos de nos sintonizar com os sentimentos do outro. Patia vem de patos, patos em grego é a paixão, né? Originou a palavra paixão, a palavra patologia. Patos é o ethos alterado, né? O ethos tomado pela emoção. Simpatia, paixão a favor. Antipatia, paixão contra. A empatia é a capacidade de sentir a paixão de dentro, né? A empatia é a paixão interna, né? Sintonizar os sentimentos do outro exige que nós façamos duas coisas. Que nós sejamos capazes de construir uma teoria da mente, por exemplo, entender como é que a mente do outro pode ser diferente da minha, para ser capaz de ver com os olhos do outro e construir uma resposta emocional solidária que nos permita sintonizar nossos sentimentos com os sentimentos do outro, com isso construindo uma visão de como ele deve estar se sentindo nesse momento. Voltando lá no meu exemplo do cachorro, eu sei a história do cachorro. Esse cachorro foi resgatado por um rapaz que trabalha comigo, com a Valéria, como trabalhador ocasional e que ficou bastante amigo da Valéria. Ele resgatou esse cachorro tinha sido, é um Rottweiler, foi pego por um garoto. O garoto era dessas pessoas que tem um comportamento irresponsável, levou o cachorro para casa, morava com o avô, o cachorro começou a encher as picuadas do avô dele, e o avô dele, porque obviamente o avô dele não queria o cachorro, e o avô dele começou a tratar o cachorro, mas o cachorro foi muito maltratado, tanto pelo avô quanto pelo garoto. Foi deixado em um espaço extremamente pequeno, a comida era dada para ele de uma maneira não organizada, a refeição era servida de forma não organizada, às vezes a comida era apenas jogada ali. O avô, quando ia chegar, o cachorro rosnava para o avô batia no cachorro antes de dar comida. E o cachorro formulou uma imagem do mundo na qual pessoas são perigosas, predadores perigosos e podem machucá-lo. Ser capaz de pensar isso sobre o cachorro significa ser capaz de ser empático com o cachorro no sentido puramente formal, ver o mundo com os olhos do cachorro. Mas o cachorro me ataca. Eu chego na porta e o cachorro pula na minha direção, com aquela cara de cachorro Rottweiler atacando, aquela face agressiva e que mostra os dentes para mim. E, obviamente, a primeira coisa que eu tive que fazer foi aprender a não reagir ao cachorro com medo. Primeiros ataques dele, obviamente, me causaram medo. Então, num primeiro momento, eu lidei com o meu medo, criei um sentimento, construí uma resposta emocional solidária e criei um sentimento com o cachorro que o cachorro precisa para lidar com o medo que ele tem de mim. O cachorro me ataca por medo. Se eu responder com medo, o cachorro vai continuar me atacando, porque eu vou me tornar uma presa dele. Em vez disso, eu respondi com segurança. Como é que você faz isso? Primeira coisa, eu não olho nos olhos do cachorro, eu olho sobre ele. Segundo, eu não viro as costas para o cachorro, diminuindo a minha postura. Eu adoto uma postura mais ereta e mostro para o cachorro que eu sou um líder, que eu vigio em torno de mim, como os líderes dos cachorros fazem, enquanto ele fica ali passando medo. E eventualmente viro as costas para ele, tem ali uma grade, eventualmente viro de frente, até ele me reconhecer como um ser. Ou seja, a minha capacidade de sintonizar o sentimento do cachorro e responder para ele com o sentimento apropriado vai ser essencial para que eu aprenda a conquistar o cachorro, não é? Essa empatia, ela é formada, portanto, por um componente afetivo em que os meus sentimentos entram, tanto os que eu sinto quanto aqueles que eu posso oferecer para o outro, nesse outro caso o outro é um cachorro, né? Quanto o meu
componente cognitivo, a minha capacidade de compreender o que está acontecendo com ele. A empatia vai operar aqui, não é? O que o Baron Cohen mostrou é que essa capacidade empática na pessoa do espectro autista, ela tem que ser construída através de uma teoria da mente que ultrapasse e que seja feita, como fala Temple Grandin, através do entendimento puramente cognitivo do outro, porque ele tende a a pessoa do espectro autista tem uma dificuldade muito grande de compreender, de reagir afetivamente à expressão do outro. Ela pode reagir a isso com medo ou qualquer coisa desse tipo. Não é gratuito que eu estou falando da minha relação com o cachorro, porque qualquer um de vocês colocado perante um cachorro daquele que não tem o treinamento que eu tenho com o cachorro, pode possivelmente tentar fugir do cachorro. E se você fizer isso com um cachorro como aquele, ele vai te atacar mesmo. Se você parar e olhar para cima e manter a postura, ele não vai receber o sinal que diz a ele se você é um predador ou uma presa, e a não ser que ele tenha sido treinado especificamente para atacar, ele vai parar a uma certa distância e vai ficar te vigiando com aquela ameaça do tipo não se aproxime, senão eu te ataco. E se ele perceber que você não vai se aproximar dele, ele provavelmente vai fazer 1 ou 2 movimentos de recuo e depois vai se afastar. Como eu entendo isso, eu tenho uma teoria sobre como a mente do cachorro funciona, eu consigo me comportar em relação a ele. Mas o impacto que o cachorro causa em mim no primeiro momento vai ser medo, como é em você ou em qualquer outra pessoa. É só o meu treinamento que me permite atuar assim. Mas observe, esse treinamento veio de um conhecimento formal e de um controle dos meus sentimentos. O autista, ou a pessoa do espectro autista, o Baron Cohen estudou várias pessoas desse tipo, elas têm uma mente muito sistemática. Elas têm dificuldade de reagir à emoção do outro com reconhecimento imediato, de que aquilo é uma expressão de desagrado, uma expressão... Se vocês assistirem o filme da Temple Grandin, vocês vão, ou uma palestra dela, vocês vão ver isso. A Temple Grandin, por exemplo, ela tinha uma facilidade imensa com animais, ela se tornou a maior autoridade do mundo em animais de rebanho, ela conseguia pensar como uma vaca, mais ou menos como eu consigo pensar como um cachorro. Mas ela tinha dificuldade com humanos porque humanos pareciam para ela extremamente confusos, eles não pareciam lógicos, eles pareciam ilógicos. Porque ela tenta construir sistemas para entender o humano. Se você imaginar, eu entendi o cachorro entendendo como funcionam os meus sentimentos, como funcionam os sentimentos do cachorro e criando um sistema que me permite compreender o comportamento e o padrão do cachorro e, a partir disso, desenvolver um mecanismo de atuação em relação ao cachorro. Um sistema, ele funciona construindo previsões determinísticas. O sistematizador vai trabalhar com a construção de modelos formais, do tipo entrada, operação, saída. Por quê? Porque ele permite a você prever o conhecimento, prever com uma confiança alta casos desconhecidos. Só para dar uma ilustração, eu vou dar para vocês aqui um modelinho de sistema para vocês entenderem o que é o resultado normal de uma mente sistematizadora. Um sistema, que é a teoria dos sistemas especificamente, ele é um agregado de partes que operam entradas de maneira tais que elas produzam saídas de forma sistemática. Aqui nosso sistema ele vai ter uma entrada, essa flecha aqui.
ele vai ter operações, são essas bolinhas aqui, e ele vai ter um filtro que vai dizer se a saída dele está boa ou não. Se a saída não estiver boa, ele vai jogar a entrada que já foi operada para uma alça de reprocessamento, que a gente vai chamar de feedback ou retroação, que está aqui embaixo, tá legal? Essa alça de reprocessamento, só um minutinho, nós vamos chamar o nosso sistema de avermelhador. Então vai entrar uma entrada aqui com uma certa tonalidade de azul e ela só vai sair, ela vai entrar aqui nesse canto e ela só vai sair se ela atingir a tonalidade vermelha que a gente quer, tá legal? Vejamos o sistema em operação. Ok? Essa entrada e saída, a nossa mente opera dessa forma. Isso aqui é um modelo abstrato, esse modelo que eu estou oferecendo para vocês é um modelo abstrato do que a nossa mente paradigmática constrói, no sentido do Brunner. O nosso computador produz sistemas assim, que computam as coisas. É claro que não é a mesma coisa com o nosso sistema empático, na nossa mente narrativa, que entende como os seres operam. Eu quero fazer só duas observações. A primeira delas é uma observação específica. Tenho muito cuidado com a fúria classificatória. Quando a gente aprende uma classificação como essa que eu estou te falando, a mente do computador e a mente poética, o computador e o poeta, a gente tende a falar, eu sou computador, eu sou poeta, fulano é computador, fulano é poeta. É uma operação normal, as mentes humanas funcionam assim mesmo, mas vamos parar com isso e vamos imaginar o seguinte, todos nós somos computadores em alguns aspectos, poetas em outros aspectos, a nossa mente às vezes engastalha porque trata como computador situações poéticas ou como poeta situações computacionais, e a nossa vida é complexa o suficiente para ter situações que, como mostrou Bateson, exigem de nós atividades de computação e atividades metafóricas ou de narração, ok? A bibliografia está presente aqui e a citação, as outras citações que eu fiz, vocês vão encontrar o link na descrição do vídeo, ok? Até o nosso próximo encontro.